Fala, gente! Estou começando por aqui uma trilogia, ou seja, uma série composta por 3 vídeos chamada Inimigos da Alma. Fique por aqui e vamos ao primeiro tema. A Igreja, com base nas Sagradas Escrituras, nos afirma que existem os 3 grandes inimigos da nossa alma. A intenção deles é nos afastar de Deus para que, consequentemente, nós não sejamos salvos. E nós devemos conhecê-los para que nós, em Deus, possamos vencê-los. Em Marcos, no capítulo de número 4, do versículo 3 ao 20, Jesus conta e explica a famosa parábola do semeador. Nessa parábola nós entendemos que Jesus, o semeador, deseja plantar no solo do nosso coração a semente que é a palavra de Deus para que a mesma possa produzir muitos frutos. Mas nessa parábola fica evidente a atuação de 3 grandes opositores que lutam incessantemente para que nós não recebamos essa semente que é a palavra, e se nós a recebamos, essa semente que é a palavra não possa nascer, não possa crescer, nem tampouco produzir frutos. E vou aqui destacar o primeiro inimigo presente nessa parábola. E entenda que nessa trilogia eu vou abordar na sequência do mais fácil de combater para o mais difícil de combater, e não necessariamente na ordem que está na parábola. Mas em Marcos capítulo 4, do versículo 18 ao 19, Jesus, explicando a parábola, diz assim: outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças, sufocam-na, a tornam infrutífera. Então aqui Jesus está afirmando que a influência mundana, ela tem o poder de matar a palavra de Deus no nosso coração para que não possa produzir frutos, para que não possa nos salvar, nem tampouco fazer com que nós sejamos usados para salvar outras pessoas. E entenda antes de tudo que quando nós falamos sobre o inimigo mundo, nós não estamos falando do mundo físico, natural, criação de Deus, mas sim de todo um sistema pecaminoso contrário a Deus, com valores, princípios, ideologias, comportamentos completamente opostos ao reino de Deus. Se no reino de Deus nós temos o chamado ao cumprimento dos mandamentos, o mundo prega a vida sem regras, a libertinagem. Se o reino de Deus nos chama ao sacrifício, à renúncia, à doação, o mundo prega o prazer e a inconsequência. Se o reino de Deus nos chama à mansidão, o mundo prega a violência. Se o reino de Deus nos chama à vida, o mundo prega a morte. Se o reino de Deus nos chama à pureza, nos chama à castidade, o mundo prega a impureza, nos induz ao prazer, ao sexo ilícito, à imoralidade. E a lista do que significa e exemplifica o mundo segue, é imensa. Nós não damos conta de falar ela num único vídeo. Mas por que o mundo é tão maligno? Por que ele é inimigo da nossa alma? Ora, porque ele é dominado pelo inimigo de Deus, pelo inimigo da nossa alma, que é o diabo. Em 1 João capítulo 5, versículo de número 19, está escrito: nós, porém, sabemos que somos de Deus, mas o mundo está todo ele sob o poder do maligno. Então, se somos de Cristo, nós não somos do mundo. Se somos de Cristo, nós não seguimos o padrão do mundo, mas sim o padrão do reino de Deus, do reino dos céus. Nós, quando nos tornamos discípulos de Cristo, quando nós buscamos a Ele, lutamos para obedecer a Sua palavra, nós não somos mais pertencentes ao mundo, e sim a Ele, e sim ao Seu reino. Por isso que o apóstolo Paulo escreve Colossenses 3:1 em diante: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Afeiçoai-vos, versículo 2, as coisas lá de cima e não as da terra e não as do mundo. O apóstolo Paulo também diz, Filipenses 3:20, nós, porém, somos cidadãos do céu. Nós não somos do mundo. Em Cristo, nós estamos no mundo, mas nós não somos e nós não nos comportamos como o mundo. Então, nós precisamos entender que se o mundo é o nosso inimigo, nós precisamos sermos inimigos do mundo. Veja bem que aqui em João capítulo 15, versículo 19, Jesus deixa claro que o mundo não nos ama, mas pelo contrário, olha só, o mundo vos odeia. Novamente nós encontramos em João capítulo de número 17, versículo 14, o mundo vos
odeia. 1 João capítulo 2, verso 15 vai dizer: não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo não está nele o amor do Pai. Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma, não se pareça, não se comporte como esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Carta de São Tiago, capítulo 4, versículo de número 4 vai dizer: se alguém quer ser amigo do mundo, constitui-se então inimigo de Deus, porque não tem como ser as duas coisas. Ou nós somos amigos do mundo, ou nós somos amigos de Deus. Tem uma frase atribuída a Santo Inácio de Loyola que diz: odeie o que o mundo procura e procure o que ele evita. Santo Atanásio também tem uma frase que diz assim: se o mundo é contra Cristo, eu sou contra o mundo. E nós precisamos ser aqueles cristãos decididos, não cristãos Raimundo, como brincam muitos, aquele cristão que tem o pé na igreja e também o pé no mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, vamos pegar do versículo 1, antes vós estáveis mortos por vossas faltas e pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver desse mundo. Mas em Gálatas, no capítulo de número 1, do versículo 3 ao 4, o apóstolo Paulo vai escrever que o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade desse mundo. Nós fomos libertos desse Egito de escravidão do pecado. Mas não basta que nós saiamos do Egito, o Egito tem que sair de nós. Não basta que nós saiamos do mundo, o mundo precisa sair de nós. Gosto daquela analogia, ao falar de mundo, de um barco que navega sobre o mar. E o barco, ele apesar de estar na água, a água não entra nele. E nós precisamos tomar isso para a nossa vida espiritual. Apesar de estarmos navegando nesse mar chamado mundo, o mar não pode adentrar a nossa vida. O mundo é considerado como sendo o inimigo mais fácil de ser combatido, porque basta que nós tenhamos uma firme decisão por Cristo, por ser amigo de Cristo, por nos encher dele, da sua palavra, para que nós não sejamos influenciados pelo mundo, mas pelo contrário, que sejamos influência de Cristo, do reino de Deus, nesse mundo em trevas. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 14, Jesus diz: sois o sal da terra e a luz do mundo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo até os confins do mundo. Então, que nós não sejamos amigos do inimigo nosso que é o mundo, mas sim amigos do amigo nosso que é Deus. Deus abençoe. Até o próximo episódio.